Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da disciplina de embriologia. Hoje o nosso assunto é sobre fecundação. Até então nós aprendemos qual o processo necessário para a produção de gametas, masculino e feminino, e depois que esse espermatozoide, este oosto é produzido, o que acontece? Como que um novo indivíduo surge? A gente vai ter essas respostas na nossa aula de hoje. Mas antes, é lógico que tem, porque não pode faltar o nosso top 3 da quarentena. Em terceiro lugar, um vídeo que mostra a faxina de muitos durante esse período de quarentena. Nesse período de pandemia, vários protocolos de higiene surgiram e nós precisamos seguir à riscas alguns, que é lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara, mas tem um amigo que criou um protocolo próprio que talvez seja bastante eficiente. Foi ótimo. Esse é o principal protocolo de combate ao coronavírus. E por último, passo para vocês o nosso resumo dos últimos 3 anos aqui neste planeta. E hoje é dia de falar sobre fecundação. No momento do ato sexual, em que ocorre a ejaculação do espermatozoide e liberação do oosto secundário, quais são os processos fundamentais para o surgimento de um novo indivíduo? É a resposta para essa pergunta que vocês vão receber hoje e também vão ter acesso a muitas curiosidades. Vamos começar a nossa aula? Mas afinal, o que é fecundação? Conceitua-se como fecundação o momento em que o espermatozoide penetra no óvulo secundário, após uma corrida desgastante e uma competição de milhões e milhões de espermatozoides, apenas um consegue penetrar no óvulo secundário para conseguir dar origem ao novo indivíduo. Esse processo de penetração deste espermatozoide vencedor é chamado de fecundação. Porém, a fecundação não se restringe apenas ao encontro de gametas. Momentos anteriores, como a gametogênese, onde há a produção de espermatozoide e oócitos, além de momentos posteriores, como a clivagem, a finalização da meiose 2 pelo óvulo secundário, são processos fundamentais para o sucesso da fecundação. Além disso, em seres humanos, todo esse período de penetração do espermatozoide no óvulo secundário e alguns outros processos que nós vamos comentar no decorrer dessa aula, é necessário um tempo de 24 horas. Dito isso, é importante resgatarmos algumas informações que foram mencionadas lá em nossa aula de gametogênese. O processo de oogênese, ele é importantíssimo porque permite com que as mulheres já nasçam com todos os seus gametas.
e eles ficam armazenados nos ovários. Por isso que, conforme aumenta a idade de uma mulher, diminui a possibilidade dela gerar filhos e também aumenta a possibilidade de ter complicações durante a gestação. No entanto, a cada ovulação, que ocorre em um período de 28, a cada 28 dias, um oosto secundário é liberado para realizar a meiose 2. Mas lembram que essa meiose 2 é interrompida na telófase e só vai ser finalizada quando ocorrer o encontro entre o espermatozoide e o oosto secundário. Algo interessante e de curiosidade para vocês é que cada oosto secundário permite a entrada de apenas um espermatozoide. E como que o espermatozoide consegue encontrar esse oosto secundário? Eles primeiros, muitos vão se perder nessa corrida desgastante que vão realizar para encontrar o oosto secundário. No entanto, essa célula ela libera substâncias que formam um processo chamado de quimiotaxia. O que é a quimiotaxia? Essas substâncias vão sinalizar, mandar um alarme para mostrar que ela está ali, para que os espermatozoides consigam encontrá-los. E isso é importantíssimo para favorecer o processo de fecundação. Assim que um oosto secundário é liberado, ele tem uma viabilidade de até 72 horas para ser fecundado. Caso não haja fecundação, esse oosto secundário vai sofrer autólise e será reabsorvido pelo organismo feminino. Quando o assunto é espermatogênese, vocês já sabem que os homens não nascem com seus gametas. Somente durante a puberdade que inicia a produção desses espermatozoides e posteriormente eles ficam armazenados nos testículos. A cada ejaculação, há a liberação desses espermatozoides para uma possível fecundação. Vale a pena ressaltar que a concentração, a composição desse material que foi liberado durante a ejaculação, chamamos de sêmen, ele não é composto somente por espermatozoides. Tem outras substâncias em maior concentração. Os espermatozoides propriamente ditos compõem somente 5% do sêmen. Em um indivíduo que está em abstinência sexual, que não fez ejaculação num período de 3 a 4 dias, ele libera entre 2 a 4 ml de sêmen. E para vocês terem uma ideia, somente nessa concentração existem 250 milhões de espermatozoides. No entanto, para que uma fecundação seja assegurada, para que ela tenha maior possibilidade de acontecer, é necessário que no aparelho reprodutor feminino seja liberado pelo menos 80 milhões de espermatozoides. E uma vez esses gametas liberados, eles têm uma viabilidade de 80 horas. Depois disso, eles vão sofrer autólise e será reabsorvido pelo organismo. Para vocês também terem noção de um processo de fecundação. Se caso em um ejaculado tenha cerca de 250 milhões de espermatozoides, somente 5 milhões de espermatozoides vão alcançar o útero feminino. Destes 5 milhões, somente entre 50 a 200 gametas masculinos vão conseguir encontrar o oosto secundário. E dessa parcela, somente um vai poder fecundar esse oosto. Então é um espermatozoide vencedor mesmo. Para compreender todas as etapas de fecundação, é necessário também relembrar algumas informações sobre as estruturas que compõem tanto o gameta masculino como também o gameta feminino. Quando trata-se do espermatozoide, é importante ressaltar que ele possui um agrosoma, que é uma organela presente na porção anterior de sua cabeça, e esse agrosoma é importantíssimo para liberar substâncias que vai favorecer o processo de fecundação.
Nessa cabeça também tem um núcleo que contém todas as informações genéticas necessárias para o desenvolvimento de um indivíduo, e essas informações paternas, né, que vão dar ao indivíduo características do seu pai. Além disso, tem os centríolos, que vai favorecer divisões celulares. Vocês sabem que tudo que se trata em embriologia ocorre através de divisões celulares. Nós vimos isso em gametogênese. A produção do gameta, ela é basicamente mitose e meiose. Além disso, existe um segmento que dá energia para esse gameta masculino, porque o gameta masculino ele é móvel, enquanto o gameta feminino ele é imóvel, e é necessário que o espermatozoide seja móvel, porque, como vocês já sabem, eles fazem uma corrida até encontrar esse óvulo secundário. E possui, para que eles consigam realizar essa corrida, o seu flagelo, ou a sua cauda. E essa cauda faz movimentos rotatórios que facilitam a sua motilidade. Quando se trata do gameta feminino, o óvulo, ou óvulo secundário, ele é composto por uma corona radiada, e essa corona protege o núcleo desse óvulo, como também vai liberar substâncias importantíssimas para favorecer o processo de fecundação. Da mesma forma, a zona pelúcida, que também protege o núcleo e libera substâncias importantes para ligar o espermatozoide com o gameta feminino. E no seu interior tem o citoplasma, como qualquer outra célula, e o núcleo que carrega todas as informações genéticas da mãe. Conhecer essas estruturas é essenciais, porque são essas barreiras que o espermatozoide precisa vencer para conseguir fecundar esse óvulo secundário. Logo, para que vocês compreendam didaticamente a fecundação, ela é dividida em 4 fases. A primeira fase da fertilização humana é a fase da penetração da corona radiada. Como vocês já acabaram de ver, é aquela estrutura mais externa do óvulo secundário. Posteriormente, ele precisa vencer um segundo obstáculo, que é a penetração da zona pelúcida, que é a segunda estrutura que vem posteriormente à corona radiada. Daqui a pouco a gente vai ver detalhadamente tudo o que acontece em cada uma dessas fases. E na terceira fase da fecundação ocorre a fusão das membranas plasmáticas. O espermatozoide vai se fundir com o gameta feminino, o óvulo secundário. E para finalizar a fecundação, ocorre a fusão dos pronúcleos. O que é o pronúcleo? Os núcleos, tanto do gameta masculino como do gameta feminino, recebem o nome de pronúcleos. E a fusão dos dois, do espermatozoide, do núcleo dele e do núcleo do óvulo secundário, que já virou um óvulo, vai finalizar o processo de fecundação. Ao contrário do que muitos pensam, no momento em que o espermatozoide é liberado no trato reprodutor feminino, ele ainda não está apto para realizar a fecundação. O espermatozoide recém-ejaculado, ele não é capaz de fertilizar um óvulo secundário. Para que isso ocorra, ele precisa passar por um processo chamado de capacitação. O que é a capacitação? É o momento em que vai ocorrer a remoção de proteínas que estão aderidas à cabeça desse espermatozoide. Isso vai ocorrer conforme a sua migração dentro do aparelho reprodutor feminino. E isso também não demora muito tempo, não. Em poucos minutos, esse processo é finalizado. Além disso, a capacitação vai promover uma hiperativação da motilidade, pois vocês já sabem
que eles estão numa corrida intensa. Então é necessário que a sua motilidade seja cada vez maior para que ele alcance então o seu oosto secundário e consiga realizar essa fecundação. Após o período de capacitação, aí sim inicia as fases da fecundação propriamente dita. E a primeira fase, como vocês já ouviram, é a penetração da corona radiada, onde está sendo circulado para vocês essa imagem. A corona radiada, lembrando que é a primeira estrutura que reveste o ósseo secundário e ela é responsável tanto por proteger o núcleo desse oosto, como também para liberar substâncias que vai favorecer a fecundação. Dentro dessa primeira fase, acontece uma reação muito importante, chamada de reação agrossômica. Essa reação agrossômica é porque aquela organela que está presente na região anterior da cabeça, chamado de agrossomo, ele vai liberar substâncias, enzimas proteolíticas que vai degradar essa estrutura do oosto secundário, chamado de corona radiada. E isso vai favorecer para que o espermatozoide consiga vencer essa primeira barreira. Além disso, essa reação também vai favorecer para o aumento da concentração de cálcio nessa região, e o cálcio ele tem polaridade positiva. Essa polaridade positiva vai causar uma despolarização na membrana plasmática do próprio espermatozoide. Por quê? Porque a membrana plasmática, como vocês já aprenderam, ela tem polaridade negativa. E isso vai favorecer a fusão da membrana externa do agrossomo, aquela região da cabeça, com a membrana plasmática do próprio espermatozoide. Mas, professor, o que isso vai favorecer para essa etapa? Vai favorecer para que seja liberado uma substância chamada de hialuronidase. Essa substância é importantíssima porque ela vai degradar o ácido hialurônico presente na corona radiada. E essa degradação que favorece com que o espermatozoide consiga, então, penetrar nessa primeira barreira do oosto secundário. Vencida a primeira barreira, o espermatozoide vai buscar vencer o segundo obstáculo. Então inicia-se a segunda fase da fecundação, que é a penetração da zona pelúcida, que é essa região que está sendo circulada para vocês. A zona pelúcida também protege o núcleo, mas vai liberar substâncias que vai favorecer a fecundação ocorrer. A reação agrossômica continua acontecendo e substâncias vão sendo liberadas para favorecer a passagem do espermatozoide por essa região. Vale ressaltar que a zona pelúcida ela é constituída de algumas substâncias chamadas de ZP1, ZP2, ZP3 e ZP4. Bem difícil de memorizar. Mas por que eu estou falando sobre essa estrutura, essa substância que faz parte da zona pelúcida? Porque uma substância do espermatozoide chamada de B1,4 galactosil transferase vai se ligar à glicoproteína ZP3. Essa conexão é importantíssima, porque vai unir o espermatozoide ao oosto secundário para que ele consiga vencer mais essa segunda barreira. Além disso, o ZP2 ele vai manter essa conexão e aí entra em ação uma outra enzima chamada de protease agrossina. Ela quem vai degradar a zona pelúcida do ósseo secundário e vai favorecer a sua penetração. Além disso, a movimentação da própria cauda também vai abrindo caminho para que o espermatozoide consiga penetrar essa zona pelúcida e assim nós encerramos essa segunda fase.
E assim nós começamos a terceira fase da fecundação, onde ocorre a fusão das membranas plasmáticas. O que isso significa? Vocês já aprenderam que todas as células possuem membranas plasmáticas e não é diferente com o óvulo secundário e com o espermatozoide. Então, nessa fase, vai ocorrer a fusão da membrana plasmática do óvulo secundário com a membrana plasmática do espermatozoide. E quem favorece essa fusão é uma substância chamada de fertilina. E essa fertilina, que é liberada pelo espermatozoide, vai se conectar a uma outra substância chamada de integrina, que está presente no óvulo secundário, e assim ocorre a fusão das membranas plasmáticas. Para que isso acontece, professor? Isso acontece para que o núcleo do espermatozoide consiga penetrar ao núcleo do gameta feminino e assim eles possam formar o futuro zigoto. O que é interessante também nessa fase, lembra que na gametogênese, que nós aprendemos que durante a oogênese, o óvulo secundário vai parar, vai interromper a sua divisão celular durante a meiose 2, lá na fase da telófase. Lembram disso? E eu falei para vocês que esse óvulo secundário só vai finalizar a sua meiose 2 quando entrar em contato com o espermatozoide. Lembram dessa informação também? Pois é aqui, nessa terceira fase da fecundação, que ocorre a finalização da meiose 2 pelo óvulo secundário. Além disso, ocorre também um bloqueio à poliespermia. O que é poliespermia? Significa que o óvulo não vai permitir que mais de um espermatozoide fecunde a esse gameta feminino. Por quê? Impedir a entrada de mais de um espermatozoide é essencial, pois vai impedir que haja o desenvolvimento de um indivíduo com alguma anomalia genética, com problemas durante a gestação. Por quê? Porque vocês já aprenderam que a união de um espermatozoide com um óvulo secundário vai formar uma célula diploide com 46 cromossomos. Se mais de um óvulo secundário ele é fecundado por mais de um espermatozoide, isso vai desfavorecer essa fecundação e pode gerar anomalias. Por isso, o óvulo secundário ele vai aumentar a quantidade de cálcio. Esse aumento da liberação de cálcio vai despolarizar a sua membrana e vai aumentar também a concentração de sódio nesse local, e isso vai favorecer para o bloqueio total dessa célula e impedir que os outros espermatozoides que estão chegando, uma vez que vocês já sabem que são milhões alcançando aquele local e indo em direção ao óvulo secundário, e cerca de até 500 podem chegar nesse óvulo, ele permite a fecundação de apenas um espermatozoide vencedor. E assim, finalizada a meiose 2 do óvulo secundário, e agora é um óvulo, na verdade, inicia-se a quarta fase da fecundação. O que é essa quarta fase? É onde ocorre a formação dos pronúcleos e também a fusão desses pronúcleos. Dessa maneira, através dessa fusão, surge o que nós chamamos de zigoto. Zigoto conceitua-se como a união dos núcleos do espermatozoide e o núcleo do óvulo, formando uma célula diploide com 46 cromossomos. Após a formação desse zigoto, ocorre também a ativação do metabolismo do zigoto. O que isso significa? Significa que vai começar a ser produzido DNA, RNA, proteínas, e todos esses processos de divisões celulares vai favorecer ao desenvolvimento humano, que é uma matéria que a gente vai aprender nas próximas aulas.
No entanto, alguns erros podem acontecer durante todo esse processo que nós comentamos e dificulta com que seja finalizada a fecundação. Infertilidade é um assunto muito comum dentro da nossa sociedade e isso pode acontecer devido a um número inadequado de espermatozoide, já que nós mencionamos que para que uma fecundação seja assegurada é necessário pelo menos 80 milhões de espermatozoide em um sêmen, num material que foi ejaculado. A falta de motilidade do próprio espermatozoide, como nós vimos, essa motilidade favorece com que ele consiga penetrar a corona radiada, a zona pelúcida, consiga chegar até o óvulo secundário. Se não tiver motilidade, não tem como a fecundação ocorrer. Obstrução da tuba uterina, onde não vai ter o processo de ovulação e o óvulo secundário não estará disponível para que ocorra todo o processo de formação de zigoto, e isso são algumas situações que acontecem e promovem a infertilidade. Quando esses processos estão acontecendo, muitas vezes é necessário algumas intervenções terapêuticas. E uma das intervenções que é muito utilizada na nossa sociedade contemporânea é a fertilização in vitro, no qual a principal indicação para esse método é em casos de infertilidade, tanto masculina como feminina, em casos de endometriose. O que é endometriose? Para entender o que significa essa doença, é necessário compreender o que é o endométrio. O endométrio é um tecido que vai revestir o útero. E quando ele está em locais diferentes do seu original, ele causa essa patologia que é chamada de endometriose. Além disso, o endométrio é muito importante para permanecer no local adequado o embrião que está se desenvolvendo dentro do útero. Se caso não tenha presença desse endométrio, durante alguns processos de hemorragia, o zigoto, o embrião, pode simplesmente ser liberado e assim a pessoa não consegue prosseguir com a sua gestação. Além disso, a fertilização in vitro também é muito indicada para mulheres que já estão em idade avançada, uma vez que, como vocês já sabem, conforme passa o período, os anos, as mulheres diminuem a capacidade de realizar uma fecundação e assim de ter o processo gestacional ocorrendo. Dessa maneira, a fertilização in vitro consiste na fecundação do óvulo com o espermatozoide in vitro e posteriormente esse esperma junto com o óvulo que foi fecundado, ele vai ser transferido para o útero materno e assim conseguir fazer todas as etapas do desenvolvimento humano. E outra técnica muito utilizada nos casos de infertilidade é a inseminação artificial. Ela é indicada principalmente quando o espermatozoide ele não consegue chegar até a tuba uterina, que é o local onde está localizado o óvulo secundário, onde ele conseguiria fazer o processo de fecundação. Sendo assim, eles acabam recorrendo a essa técnica para tentar facilitar esse processo e assim realizar o sonho de um casal que deseja ter seus filhos biológicos. Dessa maneira, a inseminação artificial é feita da seguinte forma: primeiro, a mulher ela é estimulada a uma ovulação através de tratamentos com a utilização de hormônios e o espermatozoide ele é colhido e então dentro do laboratório ele é previamente preparado para aumentar a sua probabilidade de fecundação. Posteriormente a essa preparação, ele é inserido diretamente no útero materno para favorecer com que o processo de fecundação ocorra. Então hoje, meus amores, o assunto foi sobre fecundação.
nós aprendemos os processos iniciais necessários para que um novo indivíduo seja formado. Anteriormente, nós aprendemos tudo o que é necessário para formar o gameta masculino e feminino, e aí, hoje, nós estudamos o encontro desses dois gametas, que é determinado como a fecundação, onde conceitua-se como a penetração do espermatozoide no óvulo secundário e assim ocorre a união dos seus núcleos para a formação do zigoto. Posteriormente, outras divisões vão acontecendo para formar o embrião e assim o indivíduo que a gente conhece. Mas essa fecundação ela é dividida em 4 fases. A primeira fase consiste na penetração do espermatozoide na corona radiada. A corona radiada é a primeira estrutura, a mais externa do óvulo secundário, que protege o núcleo e que libera substâncias importantes para a fecundação acontecer. A segunda fase consiste na penetração da zona pelúcida, que é o segundo obstáculo que esse espermatozoide precisa vencer. Aqui também diversas substâncias vão sendo liberadas através da reação agrossômicas, que vai favorecer para que o espermatozoide consiga vencer mais essa barreira. Vencido as duas barreiras, o óvulo secundário ele vai fundir a sua membrana plasmática, a membrana plasmática do óvulo secundário. E é nessa fase que o óvulo secundário ele finaliza a sua meiose 2 e após a fusão das membranas plasmáticas, o óvulo secundário ele vai formar um mecanismo de bloqueio para impedir que outro espermatozoide consiga fecundá-lo. Por isso, apenas um óvulo secundário é fecundado por somente um espermatozoide. Se fosse mais do que isso, poderiam surgir anomalias, uma vez que teriam mais quantidade de número de cromossomos do que o normal. E por fim, a quarta fase da fecundação baseia-se na formação e fusão dos pronúcleos. Como vocês aprenderam, os pronúcleos são os núcleos dos gametas masculino e feminino que se unem para formar uma célula diploide com 46 cromossomos que recebe o nome de zigoto. E para vocês terem uma noção de todo esse processo que eu comentei aqui na aula, eu vou mostrar um vídeo em 3D para vocês analisarem e observarem a fecundação acontecer. Após uma corrida desgastante dos espermatozoides, eles encontram o óvulo secundário e começam a sua corrida também para tentar fecundar essa célula. Todos ficam ali tentando perfurar a corona radiada para conseguir fazer esse processo de penetração. No entanto, somente um consegue penetrar a corona radiada e a zona pelúcida e libera o seu núcleo, e esse núcleo ocorre uma fusão com o núcleo do óvulo secundário e assim forma aquilo que nós chamamos de zigoto, que é uma célula diploide com 46 cromossomos. Quando eu falo sobre essa fusão de núcleo, eu preparei um videozinho também para vocês conseguirem visualizar todo esse processo. Então, antes do óvulo secundário unir o seu núcleo ao do espermatozoide, ele finaliza a meiose 2. E é isso que o vídeo vai mostrar para vocês. As linhas que vai aparecer aí é o fuso mitótico que eu expliquei na aula de divisão celular. Esse fuso mitótico é importante para locomover os cromossomos. Vejam as cromátides irmãs se locomovendo e posteriormente ocorre o processo de reconstituição da célula e esse óvulo vai unir o seu núcleo
com o núcleo do espermatozoide e assim vai formar uma célula diploide com 46 cromossomos e essa célula recebe o nome de zigoto. O processo de desenvolvimento humano, ou seja, as etapas que acontecem após a fecundação, é assunto das nossas próximas aulas. Então eu vou esperar vocês por aqui, certo? Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. E já sabem, se precisar, eu estarei sempre disponível para ajudá-los da melhor maneira possível. Abração e até a próxima aula!